Olá, boa noite a todos. Estou aqui na FAMIP Miguel Pereira, a presença de 5 alunos aqui do segundo período do Direito. Nós vamos, através desse vídeo, fazer uma revisão e introdução ao estudo do Direito, passar em tudo que a gente estudou ao longo dessas aulas, já com o foco para a nossa prova, que vai ser semana que vem. Então, preste muita atenção, que ao longo desse vídeo eu vou dar várias dicas sobre a prova, praticamente entregar a prova inteira. Presta atenção, tá bom? Basicamente, nós dividimos a matéria nesses 5 itens aí. Claro que eles se subdividem em vários outros, mas o que precisa assim, ter essa noção que a gente vai falar de como o direito se divide, sobre a norma jurídica, sobre o ordenamento jurídico, fontes do direito, a questão da validade, vigência, vigor e eficácia da norma jurídica e o que a gente viu na nossa última aula de direitos adquiridos, ato jurídico imperfeito e coisa julgada. Chama atenção porque a gente fez semana passada um trabalho que serviu de revisão, só que foi muita gente na turma, eu fui ditando, a gente não conseguiu olhar com muita atenção o último slide da nossa última aula. Então, e a nossa prova caiu muito nesses 2 últimos pontos aí, validade, vigência, vigor e eficácia, direitos adquiridos, ato jurídico perfeito. Então, vamos prestar atenção nisso para servir também de revisão. Na nossa primeira aula, no nosso primeiro dia, nós tratamos dessa divisão clássica do direito, que divide de um lado o direito público e do outro lado o direito privado. O direito público, constitucional, administrativo, tributário, ambiental, previdenciário, direito privado, civil, comercial, trabalhista. E aí passamos a falar de cada um desses tipos de direito, cada um desses ramos do direito. Falamos brevemente o que tem de mais importante em cada um, e vocês vão, ao longo da faculdade inteira, esmiuçar cada um desses ramos do direito. Nós começamos tratando pelo direito público, direito constitucional. Já me recordando aqui na prova, tem uma questão na prova muito semelhante ao que a gente fez aqui, que vocês tiraram foto do QR Code e foram fazer lá no Google Forms. Tem um exercício lá em que há uma situação, um caso real, uma situação real, e aí você tem que classificar se aquilo é direito constitucional, se aquilo é direito administrativo, se aquilo é penal, se aquilo é direito processual. Então é isso que pode ser cobrado, que a gente vai ver nesses slides aqui a seguir. Começando pelo constitucional, que qual a importância do direito constitucional é que lá na Constituição estão os princípios, as normas que estruturam a organização do Estado, a divisão de poderes entre os entes públicos, os limites de cada ente público e também os direitos individuais e direitos coletivos, os direitos humanos. Então, é a base do ordenamento jurídico. O direito administrativo é o ramo do direito público que cuida da organização do Estado em si, da administração pública, estabelecendo as regras que regulamentam as suas relações com os cidadãos. A grande importância do direito administrativo, as matérias que mais são estudadas e mais caem em concurso, licitações, agências reguladoras, atos administrativos, e por aí vai. Os direitos dos servidores públicos, o estatuto do servidor público, que vocês vão estudar aí em muitos períodos da faculdade de direito administrativo. O direito tributário, que regulamenta as cobranças de impostos, taxas e contribuições, não tem nem muito o que a gente falar, todo mundo sabe o que é o direito administrativo, que arrecada, que sustenta aí o poder público em suas atuações. Um ramo dentro dessa área muito importante é as ações de execução fiscal, são as cobranças na justiça de quem não paga tributo. Também dei destaque aqui para o direito financeiro, uma nova matéria na prova da OAB, nova matéria no curso de Direito também, não faz muitos anos, que estuda a atividade financeira do Estado, arrecadação, gestão e controle dos recursos, estuda
as leis orçamentárias, a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e o PPA, o Plano Plurianual, são as leis fiscais muito importantes que se estuda em direito financeiro. Em direito penal, né, simples, cuida das condutas criminosas, né, os limites comportamentais dos indivíduos, protege bens como a vida, integridade física, o patrimônio e a honra. E o direito processual penal, por sua vez, estabelece os procedimentos a serem seguidos nas investigações dos crimes, nos processos na justiça, né, as ações criminais, né, e todo o rito, todo o andamento dos processos na justiça. Também temos o ramo do direito previdenciário, né, uma área muito comum no dia a dia da advocacia, tem escritórios que atuam praticamente só nessa área, né, lida com o Instituto Nacional de Seguridade, o INSS, e é um direito que se atende a garantir o bem-estar e proteção social dos indivíduos, né, aqueles que já não estão na idade mais laboral, né, então tem toda uma estrutura para que a atual geração consiga sustentar a geração que atinge a idade e está fora do mercado de trabalho. Estuda-se a aposentadoria, as pensões, pensão por morte, os auxílios, trabalho, auxílio-doença, salário maternidade, tal. É um ramo enorme do direito, né? Mas é bem rentável. O direito civil já é um ramo do direito privado, não é do direito público, e ele regula as relações entre os particulares, tratando de temas como questão das pessoas, a idade, menoridade, questão da representação de menores, questão envolvendo bens, né, patrimônio, tal, herança, sucessão, direito obrigacional, tem que cumprir os contratos, direito de família e direito de sucessões. Também é um ramo de muita advocacia na prática, né? Casamento, herança. Eu sempre gosto de advogar. Quem não gosta de advogar em inventário? Porque a pessoa trabalhou a vida inteira para acumular aquele patrimônio. E aí, quando ela falece, o advogado vem e ganha 10%, tudo que ela ganhou a vida inteira. Então, um processo muito bom na área de família, área civil, é inventário. Espero que vocês façam muito também. Outro ramo do direito privado é o direito empresarial, que trata das relações entre as empresas, a união entre pessoas para empresariar, né, obter lucro, criar uma personalidade jurídica, né, para não ter relação patrimonial com os sócios e tal. Então, isso que se estuda muito empresarial. Também a questão dos títulos de crédito, né, que são os documentos que transferem riqueza, recuperação e falência. É isso daí. Pois bem, agora entramos em outro tema, que é o tema sobre a norma jurídica. O que é a norma jurídica? É o elemento do direito que regula as relações sociais, são as regras de conduta entre os indivíduos, o indivíduo com o Estado e o Estado contra o próprio Estado. São diferentes das normas morais e religiosas porque possuem força coercitiva. Força coercitiva, né? Impõe sanção para a sua aplicação. Aqui nesse slide, algumas características sobre a norma jurídica. Ela tem a característica de ser da generalidade, porque ela se aplica a todo mundo. A norma jurídica não pode se aplicar a um indivíduo, ela precisa se aplicar igualmente a todos, ou a que seja algum grupo, mas não um direcionamento individual. A norma ela é imperativa, ser imperativa significa ser obrigatório, né, de cumprimento obrigatório, não é uma recomendação. Também tem a característica de ser bilateral, pois cria direitos e deveres entre as partes. É bilateral, direitos e deveres. E coercitibilidade. Acho que essa é a principal característica que pode perguntar numa prova. Ser coercitivo
significa que tem mecanismo para impor. Ser coercitivo significa que tem mecanismo para impor, né? Através, por exemplo, de uma multa, através de uma sanção, poder coercitivo estatal. Agora aqui outro tema, ainda sobre norma jurídica, nós passamos a estudar as categorias ou as classificações das normas jurídicas. E se vocês pesquisarem um livro aí que tem lá na nossa biblioteca e tal, tem livros com mais de 15 classificações sobre norma jurídica. Claro que eu selecionei algumas das mais importantes aqui. E a primeira é quanto ao seu conteúdo, se ela é de direito público ou de direito privado. Como a gente já falou lá atrás, os ramos do direito público são os que regulam as relações em que o Estado é parte, né, ou relações que diz respeito a todos. E o direito privado se inclui nas relações particulares, civis e empresariais. A outra forma de classificar as normas jurídicas é quanto à sua função. São de função obrigatória, impõe um comportamento a ser seguido, né? Não tem como escapar desse comportamento, por exemplo, pagar imposto. Proibitivas, determinam condutas que não podem ser praticadas, não pode ser dirigir sem habilitação, não pode agredir alguém, não pode xingar, não pode humilhar. Todas as regras de direito penal. Normas permissivas, autorizam comportamentos sem imposição de uma sanção. Tá? Meu quadro aqui está na frente. Autorizam comportamento sem imposição de uma sanção. Ou seja, sem imposição, né? Direito de casar, direito de abrir uma empresa. Normas permissivas. Normas autorizativas, também chamadas, possibilitam que a gente faça algum ato que exige formalidade. Outra classificação da norma é quanto à sua estrutura. Uma norma cogente ou uma norma dispositiva. Acho que esse é o mais importante dessas classificações até aqui, que mais tem chance de perguntar em uma prova. Normas cogentes são aquelas de aplicação obrigatória, sem impossibilidade de modificação pelas partes. Acho que o ponto mais importante aqui é esse. Norma cogente não se pode mudar. Tem que segui-la assim, da forma que ela está. Exemplo, normas de direito penal, normas penais. Já as normas dispositivas, né, as partes têm a possibilidade de dispor sobre elas. Dispor, aplicá-las ou não. Permite que as partes ajustem livremente direitos e deveres, dentro de certos limites. E aí eu falei na aula até que o direito processual civil atual, né, ele tem várias normas dispositivas, no sentido de que as partes podem mudar as regras do jogo do processo civil, mudar as etapas do processo, né? Então são normas dispositivas. Bem, agora continuando com os tipos de norma jurídica, eu tirei algumas classificações que não são das mais relevantes para a gente focar na que tem mais chance de cair na nossa prova e em outras provas. É a questão da classificação quanto à aplicabilidade, porque existem normas autoaplicáveis, que são a grande maioria, elas não precisam de outras normas para produzir efeitos, existem também normas que dependem de complementação e também normas que dependem de regulamentação. Então, atenção aí. Norma depende de complementação. Exige uma lei específica para detalhar sua aplicação. A Constituição prevê, por exemplo, a organização da Seguridade Social será regulamentada por leis complementares. Então, veja, é uma norma que precisa de complementação. A Constituição fala, o Estado brasileiro deve proteger seus cidadãos com seguridade social. Que venha uma lei fazer isso. E aí foi feita uma lei complementar. Mas também existem normas que dependem de regulamentação, que precisam de um mero ato do Poder Executivo para especificar sua aplicação, como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento.
que exige uma regulamentação do Estado para definir suas regras de posse de arma. Então, a regulamentação não é uma lei para complementar, né, uma demanda de outra lei, mas basta uma mera regulamentação, geralmente local, para fazer valer aquela lei. Seguindo nosso outro tema agora, passando de norma jurídica, vamos para ordenamento jurídico, que é o conjunto das normas, né? Precisa ter nesse ordenamento jurídico uma unidade, coerência, previsibilidade. Vocês precisam saber que os sistemas, esse ordenamento jurídico não é formado por normas isoladas, né? Há todo um sistema de regras, de normas, de valores, né, que se estruturam entre si de forma hierárquica. E é isso que a gente vai passar a ver agora. E também é necessário compreender que o ordenamento jurídico sempre precisa de ajustes, atualizações para atender às demandas sociais que mudam muito rápido. E vamos aqui direto ao ponto que é mais importante em se tratando de ordenamento jurídico. Aqui nós vamos passar a tratar dos critérios para a interpretação das normas jurídicas. Às vezes, normas entram em conflito, porque tratam dos mesmos assuntos, mas de formas diferentes. Às vezes porque uma norma já existe e vem uma outra norma nova, tratando do mesmo tema de forma diferente, ou porque basicamente é isso, né? As normas entram em conflito porque já existe uma e outra vem. Ou pode acontecer também de duas que surgiram imediatamente juntas também entrarem em conflito. Mas a questão aqui é o seguinte: a legislação traz critérios para o julgador determinar qual norma ele deve aplicar, porque não tem como aplicar as duas. Se elas estão em sentidos diferentes, o juiz vai ter que escolher uma. E aí, como que ele escolhe uma norma que está em conflito com a outra? Primeiro critério é o hierárquico. Ele precisa avaliar qual norma tem mais força jurídica. Então, não é toda norma que tem o mesmo valor. Não, tem norma mais forte do que outras. Né? A Constituição é a principal. Se está claro na Constituição a resolução daquele problema, o juiz vai aplicar a Constituição ao invés de uma lei ordinária. Outro critério é o critério cronológico. Normas mais recentes revogam normas mais antigas, né, se tratam do mesmo assunto. Né, o Código Civil, por exemplo, tratava da questão do comércio de produtos e serviços. Veio o Código de Defesa do Consumidor tratando especificamente sobre isso, envolvendo o consumidor. Então, revogou o Código Civil. Né, revogou tacitamente, porque não falou, revoga o Código Civil, ele só veio tratando do assunto. A gente vai falar disso mais à frente também. E o critério da especialidade, que diz que normas que tratam mais especificamente sobre o assunto, sobre a matéria, têm preferência em relação ao critério cronológico ou em relação ao critério hierárquico. Né, normas que são específicas para o assunto valem mais do que normas cronologicamente mais recentes ou normas até constitucionais. Como exemplo aqui eu trouxe, né, o caso do Código Penal, que trata de todas as condutas criminosas no Brasil, inclusive crimes ambientais também constavam na lei penal. Mas aí veio a Lei de Crimes Ambientais, tratar especificamente de condutas que são crimes ambientais. Então, em caso de crime ambiental, aplica-se a norma especial antes da norma geral. Vai se olhar lá no Código Criminal Ambiental qual é a pena prevista lá e vai se aplicar o que está lá. Não vai se aplicar alguma coisa que esteja semelhante no Código Penal, porque a lei de crime ambiental é mais específica. Outro tema que a gente precisa tratar, que está na nossa ementa de Introdução ao Estudo do Direito 2, é a questão das fontes do direito. Né? Da onde surgem as normas jurídicas. Né? Lembrando que norma é um termo genérico, né? Porque toda produção legislativa no Brasil a gente chama de norma, mas são leis, são decretos, são outros tipos de atos. Mas genericamente a gente chama tudo de norma. Norma jurídica.
E a gente pode dividir as fontes do direito, da onde vem a criação das normas jurídicas, em fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais são os fatos da vida que geram a motivação para a criação de alguma lei. São elementos do mundo real que motivam a criação do direito. A necessidade de proteger o meio ambiente levou à necessidade da lei dos crimes ambientais. Nesse julgamento que estava ontem aí do Supremo, eu estava vendo, um ministro falou isso. Olha, a quantidade de fatos que geraram uma fonte material para que se criasse uma legislação. Né? Por exemplo, essa coisa aí do crime de abolição violenta. Parece que é uma coisa que não é muito antiga, né? Um crime, não é recente essa? Não foi uma lei que aprovaram? Por que aprovaram isso? Qual foi a fonte material disso? Foi porque viram que em muitos lugares estavam, né? Não sou especialista nisso, nem estou acompanhando, mas no sentido de que houve a necessidade de criar aquela lei. É a fonte material. E a fonte formal no próximo slide. As fontes formais aqui nesse slide são as normas jurídicas expressas, né, aplicadas no ordenamento jurídico. São as leis, os costumes, nós vamos estudar cada um agora. A jurisprudência é o que a gente vai estudar até o final da faculdade. Vocês vão estudar até o último dia da faculdade, vocês vão estudar as fontes formais do direito. Vocês vão estar lendo a legislação, vão estar lendo a jurisprudência, alguma coisa, porque a fonte do nosso estudo é isso, né? A fonte material que a gente estava falando é até na área mais da sociologia, ele consegue ver a movimentação da sociedade e tal, e aí estuda se aquela lei vai atender ou não. A gente aqui estuda mais essa parte mesmo de como aplicar a lei que já existe. Aqui já estamos na segunda fonte formal, que é o costume, mas eu passei o outro slide ali sem falar da lei, né? A lei que é o maior fonte formal, sem dúvida. É a lei que é produzida, como eu disse, também no sentido de norma. A lei aqui no sentido de toda a produção legislativa. Costume é uma prática reiterada e aceita socialmente. Pois é, ainda que não esteja na lei, alguma determinada atitude pode, por ter repetição, por ter aceitação social, pode haver a necessidade da sua observância obrigatória. É um direito reconhecido desde os primórdios da civilização. Então, às vezes, na dúvida, a gente estuda muito isso em contratos. Às vezes, na dúvida do contrato, como que vai resolver uma dúvida que o contrato não estava trazendo? Você vai olhar para a jurisprudência, para a doutrina e os costumes do lugar. Se não tivesse contrato, como é que as pessoas lá iam fazer? E aí os costumes o juiz vai aplicar. Então é uma fonte formal. Jurisprudência, né, que é o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais sobre um mesmo tema jurídico. Os casos vão chegando e os tribunais vão resolvendo aquilo de uma forma semelhante, vira uma jurisprudência. Continuando quanto às fontes formais do direito, também temos os princípios gerais do direito, que são regras éticas, valores morais, que todos nós compartilhamos minimamente, né, e que os juízes precisam seguir ao aplicar a lei, ou, em caso de lacuna, eles vão se fundamentar nesses princípios éticos gerais e absolutos. Também temos a doutrina, né, que são os estudiosos, são juristas, que estudam os assuntos e também podem ser mencionados em decisões judiciais, em textos jurídicos, nas provas de vocês, né, para fundamentar uma opinião, um argumento. Então, também são considerados fontes formais, né, doutrina. Pois bem, deixamos o estudo das fontes do direito para trás e vamos voltar agora a tratar da norma jurídica. Um aprofundamento aqui. A gente já falou bastante, né, de norma jurídica, dos problemas que podem surgir em relação a conflitos de normas, aquelas podem vir depois e tratar
do mesmo assunto de alguma norma que já estava vigente. E aí, aqui é um aprofundamento sobre o que se faz nesse caso de conflito. Aqui, especificamente, conflitos de normas de hierarquia diferente. Conflito de normas de hierarquias diferentes. E aí, obviamente, uma norma superior à outra vale a hierarquicamente superior, né? A gente viu que na ordem de hierarquia, acima de tudo vem a Constituição, depois as emendas constitucionais, a gente vai ver mais à frente as leis complementares, as leis ordinárias. Então você tem uma estrutura hierarquizada e, logicamente, a superior prevalece a norma inferior. Agora aqui vamos falar do conflito entre normas da mesma hierarquia. No slide anterior falamos de hierarquia diferente, aí prevalece a hierarquia superior. Mas aqui nós vamos falar de normas da mesma hierarquia, que são aqueles critérios que nós já tínhamos falado lá atrás. Se as normas têm mesma hierarquia, resolve-se pelo critério cronológico ou da especialidade. O critério cronológico é o critério da norma mais recente revoga a mais antiga, quando há compatibilidade entre elas. Mas, sendo possível, devemos interpretar as duas de forma complementar. A ideia é que quando uma norma entra em vigor, você precisa analisar a compatibilidade dela com a antiga e tentar que as duas ainda possam sobreviver. Mas, não sendo possível, vai prevalecer a mais recente, se não for mais especializada, né? Então, a mais recente prevalece sobre a mais antiga. E, aprofundando também aquilo que a gente já tinha falado do critério da especialidade, ou seja, havendo conflito entre normas da mesma hierarquia, você vai olhar para qual é mais especial, qual trata mais especificamente sobre aquele assunto de que se está se debatendo, porque normas especiais prevalecem sobre normas gerais, critério da especialidade. Muita atenção para esse slide, muita atenção para esse slide, isso aqui está na prova. É a ideia de que, quando não é possível resolver os conflitos entre normas, né, chamadas de antinomia, o conflito entre normas, pelo critério da hierarquia, pelo critério da cronologia, nem pelo critério da especialidade, vai se resolver através do critério da proporcionalidade. O juiz, no caso concreto, vai falar, olha, as normas eu não consigo estabelecer qual eu devo interpretar, então eu vou estabelecer um critério de proporcionalidade. Vou resolver o caso assim, assado. E aí, o critério da proporcionalidade, ele se divide em 3 requisitos cumulativos. O juiz, para utilizar o critério da proporcionalidade, ele vai analisar, no caso concreto, 3 requisitos cumulativos. E vocês vão precisar falar sobre isso. Critério da adequação, critério da necessidade e o critério da proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, o juiz vai aplicar a proporcionalidade no caso concreto e ele vai ter que passar por esses 3 critérios. A adequação. A norma ou medida adotada deve ser capaz de atingir o objetivo pretendido. A adequação. A norma ou medida adotada deve ser capaz de atingir o objetivo pretendido. A solução que o juiz vai dar, será que realmente consegue ser atingido? Essa solução do juiz? Necessidade. Não pode haver outro meio menos lesivo para alcançar o mesmo objetivo. Ou seja, o juiz tem que estar certo de que para aquele caso não há outra alternativa a não ser essa que ele vai dar. É necessário. E por último, o juiz vai analisar a proporcionalidade em sentido estrito, que significa, ele vai analisar se o benefício que essa atitude dele vai trazer para a sociedade não é maior que o prejuízo que isso pode causar para a própria sociedade. Vale a pena fazer essa medida porque é melhor para todo mundo.
Aqui eu trouxe um exemplo e na prova vai ser assim também, um caso concreto, e vocês vão precisar, né, explicar por que vocês acham que deve ser resolvido de um jeito ou de outro usando a proporcionalidade. Aqui foi um caso, né, do município tentou proibir totalmente o funcionamento de aplicativo de transporte, Uber e 99, sobre argumentos que prejudicariam os taxistas. Análise com o princípio da proporcionalidade. Tem adequação? Né? A proibição ajudaria os taxistas? Sim, atingiria uma finalidade. A finalidade ali seria atingida. Necessidade. Havia alternativas menos restritivas, como regulamentação dos aplicativos sem bani-los? Possivelmente sim, né? Então, talvez a necessidade não fosse importante, não estaria presente o critério aqui da necessidade, porque teria alternativas. E a proporcionalidade, o prejuízo à população que ficaria sem o transporte e aumentaria o preço dos táxis que já existem, foi maior que o benefício aos taxistas? Também tem que analisar isso, né? Olha quanta gente vai se beneficiar e olha quanta gente vai se favorecer se não tiver Uber e na 99. Então, com esses critérios aí, qualquer um de vocês na posição de juiz que serão na prova, vão ter que fundamentar o porquê de uma escolha de vocês e o porquê de outra escolha, entendeu? Pode escolher o que quiser, desde que justifique. Outro critério que o magistrado tem para resolver conflitos de normas conflitos de normas, também chamado de antinomia, é o critério da razoabilidade. Ele é diferente da proporcionalidade. A proporcionalidade, a gente estava vendo, ele olha para as circunstâncias fáticas. Já o da razoabilidade, o juiz vai analisar se aquela decisão que ele vai tomar, naquele caso, ela faz sentido dentro do sistema jurídico. Dentro do próprio sistema jurídico. Há uma lógica, há uma coerência, uma decisão nova respeita as decisões antigas, né? A jurisprudência, as tendências. Então, o juiz vai analisar se essa decisão é muito fora da curva ou se dentro do sistema ela se adequa e não é totalmente abusiva ou arbitrária. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um caso concreto, aquela exigência da altura de 1,70 m para ser policial, e aí o tribunal disse que não é razoável exigir essa estatura, tendo em vista as normas protetivas dos direitos, né, da igualdade e tal. Pronto, agora vamos para nossos momentos finais, nas nossas duas últimas aulas finais. Tratamos aqui brevemente das etapas do processo legislativo. E aqui é uma das questões que está lá no Google Forms também, que nós vimos, né, quais são as etapas do processo legislativo. Primeiro a iniciativa, depois a discussão e votação, depois vai para o presidente sancionar ou vetar. A partir daí o projeto vira uma lei chamada de promulgação. E, por fim, né, o projeto pronto vai para a publicação. Então, vocês precisam saber essa ordem aí. Também precisam conhecer os 7 tipos legislativos que existem no Brasil. Né? Tudo que vocês vão estudar na faculdade, ou é a Constituição, ou é uma emenda, ou é uma lei complementar, uma lei ordinária, uma delegada, uma medida provisória, um decreto legislativo ou resoluções. Mas, para sermos mais objetivos, o que vocês precisam saber minimamente é a emenda constitucional, a lei complementar, lei ordinária e medida provisória. É o que vem nos slides a seguir. A emenda constitucional vem para atualizar a Constituição, adicionar alguma coisa nela, uma norma muito importante, ou modificá-la. O que interessa saber é que, por ser algo muito grave, né? Não se deve ficar alterando a Constituição ou modificando-a. É importante que haja um quórum rigoroso, né? A necessidade de 3/5 dos parlamentares para poder aprovar uma mudança na Constituição. Já as leis complementares
que também são leis hierarquicamente muito fortes, né, superiores às que a gente vai ver que são as leis complementares, que são as leis ordinárias, que são as maiorias. Mas as leis complementares, elas vêm para complementar, como o nome diz, a Constituição. Vêm para detalhar algo que a Constituição tenha sido tratado de maneira genérica. Como, por exemplo, a gente falou na aula de hoje já, a questão da Seguridade Social, que há previsão na Constituição, mas ela diz que lei complementar é que vai detalhar como são as regras da assistência social, como as aposentadorias, as pensões, para aprovar uma lei complementar, que também é muito relevante, ela exige maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos parlamentares. As leis ordinárias são as mais comuns, né? Não exige um quórum específico, apenas a maioria dos presentes na votação para ser aprovada. E aí o Código de Defesa do Consumidor é um exemplo, o Código Civil, o Código Penal, a maioria das leis aí que a gente tem são leis ordinárias, podem tratar de vários assuntos. E a última modalidade que vocês precisam conhecer é a medida provisória, que é editada pelo chefe do Poder Executivo, e é como se fosse uma lei, apesar de vindo do Poder Executivo, né? Então, é um pouco até uma aberração ao sistema. Ela pode ser aprovada. Não se preocupe com prazo, não pergunte prazo na prova. Agora, passamos para a matéria da nossa última aula, que foi a última parte ainda sobre norma jurídica, que é a questão da validade das normas jurídicas, a vigência, a eficácia, porque não basta a norma existir e ter sido aprovada, às vezes ela não está ativa na sociedade. São esses conceitos que a gente vai diferenciar agora e vocês precisam saber também para a prova, saber diferenciar cada um. Então, vamos a partir de agora deixar bem claro para a nossa prova o que é o conceito de validade, vigência, vigor e eficácia, que embora são conceitos parecidos, são bem diferentes. E vamos ver cada um deles. A validade da norma jurídica diz respeito ao fato de ela ter passado por todo o processo legislativo adequado, né? Os ritos para sua criação foram respeitados, e essa norma, quando passou pelos ritos, ela também tem o aspecto de respeitar outras normas, né? Ela seguiu o rito e ela não fere nenhuma norma que está em vigência no país. Então, ela é uma norma jurídica válida, passou pelo processo adequado e respeita as normas anteriores. O outro conceito importante para a nossa prova é o conceito de vigência, que significa o período no qual a norma jurídica pode ser aplicada. É o período, ou seja, uma lei é aprovada, ela é publicada, mas quando ela passa a entrar em vigência? Ela passa a entrar em vigência após o período de vacatio legis. O que é o período de vacatio legis? É exatamente o período entre a publicação e o dia que ela vai entrar em vigência. Geralmente, se na nova lei não diz o prazo da vacatio legis, o prazo de vacatio legis é de 45 dias, conforme a Lei de Introdução ao Código Brasileiro. Então é isso, vacatio legis e vigência da norma é quando ela começa a viger após a vacatio. Vamos lá, tem uma questão dessa na prova também, sobre término da vigência da norma jurídica. A vigência se dá através da revogação, que pode ser uma abrogação, quando a nova norma revoga totalmente a norma anterior. Pode ser uma derrogação, quando a nova legislação revoga parcialmente a norma anterior. Pode ser também classificada como uma revogação expressa, quando a nova norma declara explicitamente que revogou a norma anterior, muitas vezes até mencionando os artigos que são revogados da lei anterior.
ou uma revogação tácita. Talvez seja até mais comum, quando uma nova norma trata do mesmo tema de forma incompatível com a anterior, revogando-a implicitamente. É uma nova lei, trata do assunto e não menciona que a anterior está sendo revogada. Revogação tácita. Ainda sobre término da vigência da norma, eu trouxe para vocês aqui uma regra importante que está no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Brasileiro, a LINDB, diz que, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até outra que a modifique ou a revogue. Então, a lei não sendo temporária, a lei vai ficar vigendo eternamente, até que venha outra para revogar ela. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara ou quando ela está incompatível. Foi o que a gente viu, revogação expressa ou revogação tácita. Há ainda dois outros fatores importantes de serem mencionados que podem gerar, né, o término da vigência de uma norma ou de uma lei. Né? São os 3 fenômenos que levam à extinção da norma jurídica sem necessidade de uma revogação. É a caducidade, o desuso e o costume negativo. Caducidade, quando as circunstâncias que a justificavam não existem mais, ou seja, se torna obsoleta por conta de uma mudança social. Ela não é expressamente revogada, mas deixa de existir por perder a razão. A outra forma de deixar de viger uma lei é o seu desuso, quando todos a ignoram. Na prática, não é mais observada, a sociedade deixou de segui-la e as autoridades, inclusive, deixaram de fiscalizá-la e aplicá-la. Eu trago alguns exemplos aí de desuso. O costume negativo também é uma forma de parar de viger uma norma. Ele é um pouco mais grave do que o desuso. Né? O costume negativo é quando envolve um comportamento ativo. As pessoas não só deixam de cumprir a norma, como elas praticam atos contrários a essas normas, como jogo do bicho, televisão a cabo, pirata, etc. Olha só, gente, esse slide aqui, ele é até um slide novo, porque eu falei disso na aula e depois eu vi que não tinha um slide específico. Tinha uma imagem lá que falava, eu mostrava uma imagem que eu te trouxe da internet, aí falava de repristinação. E agora eu vou deixar bem claro aqui nesse slide, né? O que é a repristinação de uma norma jurídica? Repristinação é um fenômeno jurídico pelo qual uma lei revogada volta a ter validade em virtude da revogação da lei que a revogou. Em outras palavras, é o ressurgimento de uma norma que havia sido extinta. Atenção, não se aplica repristinação no Brasil. A Lei de Introdução dos Normas estabelece que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura no caso de revogação da lei anterior. Essa disposição significa que, no Brasil, a simples revogação da norma que revogou outra não faz com que a primeira lei volte a vigorar. Conseguiram entender? Tinha uma lei que veio tratar de um assunto de uma forma, dizendo que, sei lá, a tarifa do imposto de renda é de 5%. Antes era 10%. Só que essa nova lei que baixou para 5% é revogada. E aí não passa a valer a norma anterior automaticamente. Isso que é a ideia. Não se aplica repristinação automaticamente. Pode ser aplicada se a nova lei, se quando a lei for revogada, a lei revogadora disser, estou revogando essa lei, aí vai passar a valer a lei antiga. Repristinação. Isso aqui. Pois bem, e também o nosso penúltimo aspecto, né, é a questão do vigor. O vigor significa que uma norma oficialmente publicada em determinada data, tendo entrado em vigência em outra data, e depois ela tendo sido revogada, né, perdendo a sua validade, sua vigência, não necessariamente vai perder o seu vigor. Ou seja, uma norma revogada, que não é mais válida, não está mais vigente, pode estar em vigor. Por quê? O vigor se aplica aos fatos acontecidos na época que a lei estava vigendo, na época que ela era válida e na época que ela estava vigendo.
Ou seja, ela vale para os fatos acontecidos antes da sua revogação. A esse fenômeno se dá o nome também de ultratividade da norma. É a capacidade da norma continuar a produzir efeitos após a sua revogação, aplicando-se a situações passadas. Né? Entenderam? Vigor. Aquela norma já não está valendo mais, mas vale para situações daquela época. O melhor exemplo é a questão do Código Civil, quando o Código Civil mudou em 2002, que os contratos celebrados antes de 2002 se aplica até hoje o Código Civil daquela época. O Código de 1916 ainda está em vigor. Ele ainda está em vigor para os contratos celebrados na sua época. Ultratividade. E, por fim, a ideia da eficácia, que está ligado à aceitação pela sociedade ou por uma falta de regulamentação. Ou seja, diferentemente dos conceitos de validade, vigência e vigor, a eficácia é um conceito sociológico, se verifica se está aplicando ou não. A eficácia pode ser afetada por dois fatores: ineficácia técnica, né? Falta de regulamentação, quando a norma não está sendo aplicada porque ela precisa de outra lei para ser aplicada. Ou também a questão da ineficácia social, falta de aceitação social. A norma não é respeitada pela sociedade, então ela é válida, é vigente, está em vigência, mas está em vigor, mas falta eficácia, as pessoas não aderem. E para nós finalizarmos a matéria, vamos respirar fundo, estamos acabando. São esses três conceitinhos aí de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Também aqui está na nossa ementa, a gente precisa diferenciar esses conceitos, né, que tratam também da segurança jurídica trazida por uma norma jurídica. Direito adquirido. Vamos ver esse primeiro aqui no próximo slide. O direito adquirido, como o nome diz, né, é aquele direito que a pessoa já tem de forma definitiva. Por quê? Porque ele já cumpriu todos os requisitos necessários para a aquisição daquele direito. E o exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo da aposentadoria. Esse exemplo também cai muito em prova. A pessoa... acho que a gente fez um exercício desse lá no Google Forms também, dei uma olhada. Aliás, lá tem 3 dias de exercício no Google Forms. Eu tirei exercício de 2 dias daqueles. Um exercício pode ter sido esse. A ideia de que o direito adquirido, quando a pessoa cumpriu os requisitos para se aposentar, mas não quer se aposentar ainda. Ela tem o direito adquirido a se aposentar sobre aquelas regras. Se vier uma nova norma alterando as condições para aquela aposentadoria, não vai se aplicar a essa pessoa, porque ela já tem o direito adquirido a se aposentar daquela situação, daquela época, quando ela formou os requisitos. Ela formou os requisitos, direito adquirido, não importa se vai mudar a lei. O ato jurídico perfeito, de forma muito semelhante, é o ato jurídico que foi celebrado conforme a legislação da época, seguindo os critérios que deveriam ter sido feitos e, portanto, aquele ato jurídico não pode ser modificado, não pode ser anulado, porque se ele respeitou as regras vigentes, ele é um ato jurídico correto e não pode ser mais revogado, anulado em outro momento posterior, porque a legislação nova mudou, né? Não vai afetar esse caso que já está protegido. E por último, a coisa julgada, que se refere à coisa julgada especificamente à decisão judicial. A decisão judicial que não pode mais ser modificada. Né? Não estamos falando aqui de um direito adquirido, nem de um ato jurídico perfeito, mas sim de uma coisa julgada. Né? Digamos assim, é um ato jurídico perfeito dentro da justiça. Né? Feito uma sentença, um acórdão de um juiz. Tá bom, gente?
Então, parabéns para quem ficou aqui até o final, para quem conseguiu entender tudo. Estou à disposição para tirar dúvida aqui dos meus alunos e quero parabenizá-los mesmo por ter acompanhado, por estarem motivados e com vontade de aprender, tá bom? Boa sorte na prova, espero que todo mundo tire 10, tá bom? Qualquer dúvida pode me perguntar. Um abraço.